Abramos nossas Bíblias, irmãos, do Evangelho de Marcos, capítulo 10, e nós vamos ler a partir do versículo 46. Marcos 10, a partir do 46, indo até o 52. E agora com a palavra, com o tema Mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. Marcos 10, 46 a 52. Na tela eu coloquei a nova versão internacional, mas lerei na Bíblia a nova tradução de Almeida. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém? Vamos orar um pouco mais. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, Pai, por tudo quanto já que realizamos, que redunda para a tua glória, para o teu louvor. E agora, quando vamos à tua palavra, que o nosso coração seja terra fértil, Senhor, para que essa palavra produza, ela possa frutificar. Faz com que, Senhor, todo o nosso pensamento se volte para a autoridade da palavra. E dá-me a graça de poder cumprir a missão do pregador, que é explanar a palavra. E que eu procure ser fiel, que eu seja fiel na explanação desse texto, tirando lições preciosas desse episódio, que o Senhor transformou a vida deste homem para as nossas vidas hoje. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Aqui temos esse episódio, é o último que Marcos narra de uma cura feita por Jesus. No capítulo seguinte, no capítulo 11, nós vamos perceber que Jesus, ele vai rumo a Jerusalém, onde será crucificado. E eu gostaria nessa noite, meus irmãos, embora vejo como importante o rebuscar do texto e trabalhar com o que nós aprendemos nos seminários, que nos ajudam muito em poder trabalhar com as questões homiléticas, próprias da hermenêutica, mas eu gostaria, não é um tipo de mensagem que eu chamaria de expositiva, mas de nós podermos beber do texto diretamente, indo paulatinamente a cada versículo desse. E eu gostaria de convidar você a caminhar comigo, tá certo? Não, por favor, não vá agora mentalmente a qualquer outro lugar, mas permita que a palavra, nesse momento, ela vá fazendo com que é próprio da palavra falar ao nosso coração, e a palavra, ela tem esse poder de fazer com que nós possamos entender o que Jesus faz, principalmente num contexto como esse. E eu quero reler o texto, vou pedir que projete o material que chegou aí, reler esse texto, versículo 46. Diz
Diz assim: então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E aqui, irmãos, nós percebemos que o local, então, do episódio, do texto, é a cidade de Jericó. E entendemos que Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Cerca de 9.000 a 10.000 anos de existência. Nós percebemos lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel adentra em Jericó com Josué. Então, é uma cidade antiga, é uma cidade que dista de Jerusalém cerca de 36 quilômetros. É uma cidade, quem diga que é a cidade mais baixa que existe no mundo, não é? Cerca de 250 metros abaixo do nível do mar. E, irmãos, percebemos então que essa cidade, Jesus agora entra nela e está passando por ela. Jesus entrou naquela cidade acompanhado de seus discípulos e uma grande multidão. Uma grande multidão. Há quem diga que a cidade de Jericó, nesse tempo, ela tinha cerca de não mais do que 15 mil quilômetros quadrados. Lá no tempo de Josué era um pouco maior, cerca de 40 mil quilômetros quadrados. Hoje, para você ter uma ideia, a cidade de Aracaju hoje tem cerca de 182, não é? mil quilômetros quadrados. Então, cabia aqui dentro algumas Jericós na cidade de Aracaju. Então, era uma cidade grande para o padrão da época, mas pequena na proporção que temos hoje. E Jesus entra naquela cidade e ele sai dela. Você já passou por um tipo de cidade, algumas cidadezinhas, que quando você pensa que você está entrando, você já está saindo, não é? E se tiver aquela placa, bem-vindo, aí diz a cidade, não é? E quando você percebe, você já está saindo, porque geralmente é uma rua principal. Existem aquelas ruas paralelas, mas há uma rua principal. A menor cidade do estado de Sergipe é a cidade de General Mainá. Então é uma cidade pequena, mas mesmo assim ainda era maior que Jericó no tempo de Jesus. E Jesus então, ele entra na cidade e ele já está saindo de Jericó. Quando o texto diz que os discípulos ali, junto com aquela multidão, e é bom a gente pensar, discípulos e multidão, em que categoria você se encaixaria? Você estaria no grupo dos discípulos ou você estaria no grupo da multidão? Porque os discípulos estavam ali sendo treinados por Jesus, tendo discipulado prático, né? Como é todo discipulado, deve ser um discipulado de 3 anos convivendo com o mestre. Eram homens que tinham as suas famílias, né? Mas eles estavam ali sendo treinados, capacitados pelo Cristo. E tinha a multidão que sempre acompanhava o mestre. A multidão não acompanhava em vão. A multidão, aqui nós já estamos quase no final do ministério de Jesus, não é? Segundo a narrativa de Marcos. E a multidão ela acompanhava porque ela viu aquele homem galileu, né? Ele transformar poucos pães em alimentar uma multidão. Aquele homem fez curas, aquele homem fez ressurreição, pelo menos nós temos registros. Aquele homem era um homem que tinha autoridade no ensino, ele falava com autoridade, a sua pregação mexia o coração das pessoas, por isso a multidão o acompanhava. E nós percebemos aqui então que eles chegam em Jericó e já estavam de fato de saída quando encontram então o filho de Timeu. O filho de Timeu, Bartimeu, Bar em aramaico, não é? Quer dizer filho, então Bartimeu, filho de Timeu. E nós percebemos que na época de Jesus, não existiam sobrenomes, tá certo? Como nós temos hoje, alguns sobrenomes são imensos, talvez não cabe nem naquela linhazinha que faz com que a gente assine, não é? Mas no tempo de Jesus não tinha isso. Não tinha os sobrenomes. A forma de identificação era onde a pessoa tinha nascido, por exemplo, Saulo de Tarso, não é?
Então, ou tinha um nome, um cognome, vamos dizer assim, não é? Simão, Pedro, não é? Ou tinha a identificação do pai. É como ocorre ainda hoje no interior, não é? Nas cidades pequenas, não é? É Paulo, filho de Juliano, tá certo? Que é casado com Elvira. Meus pais já se foram, tá certo? Mas só para identificar. E tem uns que, assim, é aquela coisa tão grande, não é? É fulano, filho de cicrano, ali é a identificação da pessoa, porque tem vários. Se eu perguntar aqui o nome das pessoas que tem João ou José, tenho certeza que tem mais de um. Maria também, não é? Josefa também, talvez nem tanto aqui, mas vá para o sertão para ver quanta Josefa, não é? E quanta Maria. Influência certamente do cristianismo e mais precisamente do catolicismo romano. Mas nós percebemos, irmãos, então, que esse filho de Timeu, Bartimeu, ele estava ali e era cego. O texto diz que ele era cego. Eu já fiz essa pergunta e quero fazer novamente. Você não levante a mão, mas pense com você mesmo. Se fosse lhe colocada duas opções, apenas duas, para você escolher uma. Não tem aquela coluna do meio, tá certo? E não tem nenhuma das respostas. Só tem uma coisa e outra. Você preferiria, diante de uma escolha, ficar sem ver pelo restante de sua vida, ou você ficar sem falar pelo restante de sua vida? Olha, eu não estou ouvindo o que você está respondendo aí na sua mente, mas eu quero crer, até porque a maioria das pessoas diz assim: eu prefiro ficar sem falar. Para algumas pessoas até, quem sabe, seria muito bom. Mas, peraí. Mas, não, pega leve. Bom em que sentido? Por um tempo, não para sempre. Mas você escolheria, sim, ficar sem falar, mas ficar sem ver. Eu penso que a maioria aqui diz: não, jamais. Você imagina, meus irmãos, daqui para o restante de sua vida, você jamais ver nada. Nada, nem aquelas nuvens, aquelas coisas assim, sombreadas, nada disso. Não vê literalmente nada. Não vê mais o rosto dos seus filhos. Não vê mais o rosto de sua esposa, seu esposo, que talvez uma vez ou outra assim, um fique bicudo com o outro, não é? Porque não gostou do que um fez, o outro que fez. Em algum momento, discórdia, não é? É uma discórdia que ali vai depois ser acertada. Você jamais vê o rosto dos seus irmãos, da sua família. Você jamais vê o rosto de gente querida. Você jamais contemplar a natureza quando a gente viaja e vê aqueles campos, não é? Aqui no Brasil tem, não é só na Suíça, em outros países não. Tem coisa muito linda, natureza linda, não é? Você imagina você sem ver isso pelo restante da sua vida. Até porque falar, a gente ia ter que aprender a linguagem dos sinais, ou escrever, não é? Como fez Zacarias lá com a tabuinha. Mas, meus queridos, esse homem era cego. Bartimeu era um cego. Nós não sabemos se a sua cegueira era congênita, não é? Se era de nascença ou adquirida. Embora a versão, eu não tinha olhado antes nessa Bíblia que eu tenho aqui, a versão que eu li diz que eu torne a ver. Não foi esse o pedido que ele fez? Senhor, que eu veja de novo. Então, pela nova tradução de Almeida, ele já enxergava, ficou sem enxergar, né? Então foi uma cegueira adquirida, e ele queria ver de novo. Nós não sabemos, irmãos, o fato. E aqui agora, para nós, pouco importa, tá certo? Por quê? Porque o foco maior não é esse. Se ele tinha uma cegueira congênita ou se ele teve uma cegueira adquirida. E nós sabemos aqui que a deficiência visual, hoje, os que são, eu não sei nem se o termo é esse que é usado, que vai mudando, né? Os deficientes visuais, eles têm direitos hoje. E ainda no Brasil há muito que se caminhar. Mas eu ouço falar e leio em outros locais direitos assim que têm crescido, né? Para os deficientes de uma forma geral, principalmente deficientes visuais. Mas nós temos também o outro lado dos rótulos, né? Os rótulos. Na Bíblia, por ser um livro que trabalha com gente,
também tem os rotulados da Bíblia. Isso daria, pastor Júnior, um bom tema, os rotulados da Bíblia. Assim como a gente já viu os anônimos da Bíblia, mas os rotulados da Bíblia. E tem gente que foi rotulada para identificar, inclusive, Simão o leproso. Então ele tinha lepra, então era Simão o leproso. Tinha os filhos de Trovão, que eram apelidos, né? Alguém pode dizer, não, eram apelidos de João e Tiago. Mas podia ser também um rótulo, porque eram homens, foram discípulos de Cristo, mas antes de começarem a caminhar com Cristo, os comentaristas bíblicos dizem que eles tinham um temperamento forte. Era semelhante àquele que tinha a voz forte, e numa discussão ele aumentava a voz. Já viu gente que aumenta a voz assim, e esbraveja? Não é? A psicologia diz que é para ali. Ele às vezes está errado totalmente, mas ele aumenta a voz, né, já como uma ferramenta, como uma arma ali, entre aspas, para poder ganhar a disputa no grito. E nem sempre no grito a gente não ganha nada no grito. Nesse grito não, da gente poder querer aumentar a voz e poder esbravejar. Mas filhos do trovão, né? Tiago e João eram mais do que um apelido, eles tinham esse rótulo, né? E temos o Bartimeu, o cego. Bartimeu, o cego. E assim, não vou citar aqui outros que a nossa sociedade e nós mesmos vamos, se não nos cuidarmos, rotulando as pessoas. Tá certo? Não chamamos a pessoa como ela deve ser chamada. Não respeitamos a pessoa como alguém que é um ser humano, embora tenha sim as suas deficiências. E Bartimeu ali, irmãos, o cego, e além de cego, era mendigo. E ele estava ali, sentado à beira do caminho, diz o texto, pedindo esmolas. Pedindo esmolas. Há quem diga, alguns comentaristas dizem, que Roma, ela permitia que algumas pessoas, como os cegos, pedissem esmolas. E eles tinham uma forma de serem identificados, que era por um tipo de capa, não é? Mas eles tinham a permissão de Roma de pedir esmolas sem serem maltratados, pelo menos pelos soldados romanos. E nós vamos o texto adiante, o versículo 47. Veja aí, irmãos, acompanhem comigo. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, e aí nós lembramos do texto de Romanos capítulo 10, o versículo 17, que diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvindo. Como é importante ouvir a palavra de Deus. É interessante que o cumprimento da grande comissão que Jesus nos deu, não é que todo mundo seja salvo. Ah, meu Deus, como a gente queria que todo mundo fosse salvo. Mas a nossa missão é fazer com que todas as pessoas, em todas as etnias, elas ouçam do Evangelho, elas conheçam Jesus, elas possam ouvir de Jesus. Esse é o cumprimento da grande comissão. E nós percebemos então que ele começou a gritar. Há gritos, irmãos, que são vocais, como o dele aqui. Mas há gritos que vão um pouco mais além. Há gritos que são gritos do coração, gritos da alma, gritos que você não esbraveja e ninguém ouve. Ninguém, vírgula, desculpe. Jesus ouve. Deus ouve. Os gritos que são lá dentro do coração. Quem sabe tem gente aqui e nos acompanhando e que verá esse vídeo, que está gritando lá dentro, por algo que não tem condição de resolver. Gritando por socorro, um SOS lá dentro da alma. E esse homem, Bartimeu, ele grita audivelmente, mas é um grito também que parte lá de dentro. Algo sufocado que estava ali, e principalmente se ele via e deixou de ver. Porque de nascença,
É possível que ele tenha tido a habilidade de talvez enxergar melhor até do que a gente, que tem a vista boa, porque se desenvolve uma habilidade tal de poder perceber as coisas e poder ir em locais sabendo, gravando onde se encontra, e desenvolve uma audição de forma maravilhosa. Mas se ele antes via e perdeu a sua visão, como alguma tese que diz que esse homem, filho de Timeu, o pai dele, né, Roma fez com que fosse castigado e o castigo foi imputado no filho, retirar a vista dele. Há um comentário, algum comentarista trabalha com essa hipótese, tá certo? Isso é uma hipótese. Mas ele começou a gritar, e o teor do clamor dele, meus irmãos, veja no versículo 47. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritou, ele esbravejou. E a palavra misericórdia, ela aparece na Bíblia cerca de 150 vezes. E quase metade dessas 150 vezes aparece no livro de Salmos. Sobre misericórdia, misericórdia, o pedido de misericórdia. Etimologicamente, a palavra misericórdia, ela significa miserere, né? Vem de miséria, e corde de coração. Aí só o irmão Diácono Enoque para falar melhor, não é? O latim. Mas colocar seria o coração na miséria do outro. Ter compaixão, como a versão que lemos aqui. E o grito dele, o teor do clamor dele era isso: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, esse clamor não é apenas de Bartimeu. Não era só dele. Esse clamor é meu, deve ser meu e seu também. Porque, pergunto, quem hoje não necessita da misericórdia do filho de Davi? Esse Jesus cheio de compaixão e misericórdia. Aí nós vamos adiante no versículo 48, e vamos perceber, me acompanha a leitura. Muitos o repreendiam, para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Repreendiam para que ele ficasse quieto, ficasse calado. Quantos? Muitos. Muitos repreendiam, muitos chegaram para ele e disseram: fica calado, cala a boca, não é? Fica quieto. E percebemos, irmãos, e perguntamos: por que será? Que a multidão estava, ou muitas pessoas ali da multidão, estava dizendo àquele homem para que ele se calasse, para que ele ficasse quieto ali. Será que aquela multidão, meus irmãos, ela vinha muda? Era uma multidão de mudos? Que não vinha fazendo também o seu alvoroço, o seu barulho? Ali, aquele converseiro acompanhando Jesus? Então entendemos que quando a nossa dor, a sua dor, não é geralmente sentida pelo outro, percebida pelo outro, há uma insensibilidade no outro em poder fazer com que ele entenda, ele compreenda a sua dor. Aqueles que diziam ali àquele homem: cala-te, estavam extremamente insensíveis à dor daquele homem, que não enxergava. E Bartimeu gritava ainda mais. O texto diz que ele gritava ainda mais o mesmo teor do clamor. E percebemos então que Bartimeu era cego, mas ele se fez de quê? De surdo. Era um homem que era cego, mas se fez de surdo. Pois é assim que algumas vezes nós devemos agir com gente que é insensível à nossa dor.
Porque alguém já disse acertadamente que nós não devemos partilhar a nossa dor com gente que não vai sentir a nossa dor. Por isso que hoje as redes sociais nós chamamos muito a atenção, inclusive da igreja, dos membros da igreja, que rede social não é para você ali ficar choramingando, ou você ficar ali tratando assuntos íntimos da sua vida e familiares. Porque quem está lendo aquilo ali que lhe conhece, tudo bem. Vai ali, dar, quem sabe, mostrar aquele coraçãozinho, e vai dizer alguma palavra, mas quem não lhe conhece de perto, não vai ter o conhecimento de fato da sua dor. E alguns até, que não é o nosso caso, em nome de Jesus, vão celebrar a situação caótica que você está passando. Porque alguns fazem assim. Na mentalidade de que eu não sofro sozinho. É gente não apenas que sofre porque sofrer, isso é próprio do ser humano, não é? Mas é gente que muitas vezes é amargurada, rancorosa com a vida. Ele foi machucado, ela foi machucada. Sim, foi. Mas pelo fato dele ser ou dela ser machucado, gente que foi machucado, ele agora quer machucar outros. E cria uma crosta, não é? Uma crosta. E cria uma capa, uma carapaça. E dizer, eu agora não vou me sensibilizar mais com nada. Por isso que nós, algumas vezes, precisamos nos fazer de surdo. Nos fazer de surdo. Eu não sei quantos viram o vídeo, tem algumas coisas boas na internet, que mandam para a gente vai, se for ver tudo, já foi, não é? Mas lembro, há anos atrás, mandaram um videozinho de uns sapinhos que vinham pulando. Não sei quem aqui teve acesso, e parece que às vezes algumas coisas, né, elas tomam uma dimensão maior, a internet. E um deles vinham pulando alegremente, e um deles caiu lá num poço, né? Um poço, lá no fosso fundo. E ele tentou sair dali. E tentou, pulou, e os que estavam ali ao redor daquele poço estavam dizendo o seguinte: não faça esse esforço não, fique aí. Vai chover, e choveu mesmo. Vai chover, o poço vai subir, a água, e você vai sair, fique aí. Não adianta pular, não pule, ficaram dizendo para ele. E ele não quis nem saber, tentou, num último momento lá, balançou o corpinho dele, saltou, todos se admiraram daqueles sapinhos, e ele pulou para fora daquele poço ali. E aí disseram, aliás, ele quando pulou, ele agradeceu. E lá no vídeo tem, thank you, né? Não é assim? Thank you, obrigado. Aí, obrigado. Aí depois perceberam, pastor Júnior, que ele era surdo. E ele pensou que aqueles outros sapinhos, amigos dele, estavam dizendo, pule, vá lá, vá em frente. E aí um deles disse, ele é surdo. Ele é surdo. Às vezes, nós devemos fazer dessa mesma maneira, nem sempre, mas algumas vezes. Porque existem algumas palavras que o nosso ouvido não deve estar à disposição para ouvir algumas coisas. Não é que assim, eu não quero ouvir, nem falo. Não, não é isso não. Algumas vezes a gente precisa ouvir sim. Mas eu estou diante de uma grande necessidade. E alguém vem para dizer para mim, não ore mais não. Não importune o mestre. Não ore mais, você já orou o suficiente. Aí, irmãos, grite mais alto. Faça como Bartimeu, grite mais alto. Fale mais alto. E não é uma questão só de altura, é de perseverança. E nós percebemos então que Bartimeu, ele tinha o foco em Jesus e na sua misericórdia, e não no que aqueles muitos dali da multidão estavam falando para ele. O seu foco está em quem? Está no que as muitas pessoas falam? Ô fulano, faça não. Olha, faça isso. E aí a gente fica, às vezes, se você for ouvir.
dá ouvido a um e ao outro. Você fica maluco. Porque um diz que é para fazer, outro diz que não é para não fazer, outro diz que é para agir assim, outro diz que não é para agir assim. O nosso foco, irmãos, grave bem isso aqui, em nome de Jesus, nosso foco, quando as muitas vozes chegam perto de nós, no momento de extrema necessidade, o nosso foco deve estar em Jesus, cheio de misericórdia. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas vamos adiante, irmãos, e vamos ver no versículo 49, que diz o texto assim: Jesus parou e disse: chamem-no. Chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Jesus parou diante do clamor daquele homem e mandou chamá-lo. Eu pergunto a você, quantos líderes, quantos governantes, quantos até pastores e bispos, apóstolos, né, como é tido hoje, parariam para dar atenção àquela voz? Porque vez por outra a gente ouve de gente que milita no meio do povo de Deus em igreja, mas que tem seguranças. Não é? Seguranças para que ninguém encoste no ungido do Senhor. As pessoas não podem falar com ele. Não é? Eu lamento muito por não descer hoje e apertar a mão como fazíamos antes. Não é? Lá embaixo era o desejo meu, sempre. Mas eu, quando desço, eu estou aqui, ó. Eu não, dificilmente saio por ali. E quando saio é por uma necessidade. Por quê? Porque nós sabemos que alguns gritos, algumas vozes, nós precisamos dar atenção. Olha, irmãos, hoje, se você para num semáforo, e vai acontecer isso com você saindo daqui. Tem pessoas mostrando cartazes: olha, estou com fome, né? Passa uma moeda. Acontece isso todos os dias e quase que o dia todo. Não é? Pena que a gente não tem mais moeda. Eu, para poder, e porque dou, e eu sei que outros fazem também. Dependendo do local, porque há locais que nós, até para baixarmos aquele vidro do nosso lado, é perigoso. Infelizmente. Mas, tendo condições, nós vamos dando. E eu desci uma vez para um lugar com a família, não é? E foi bater o pé no lugar. Impressionante, pastor Júnior. Parece que assim fica sendo monitorado os nossos passos, né? Aí chegou logo uma pessoa e começou a pedir, contar a história dela, tal. E, irmãos, nem sempre a gente pode ajudar. Mas, ouvindo a história dele, se era verdade ou não, eu não sei. Eu sei que ele estava ali pedindo. E dei atenção a ele. Dei atenção. Em algumas vezes ajudamos, outras vezes não. Mas já ouvi assim. Disse: olha, obrigado porque o senhor parou. O senhor me deu uma atenção. Muito obrigado. Porque às vezes não temos. Nosso dinheiro hoje é de plástico, não é um cartão ou Pix. Então não temos mais como estar dando moedas, entregando. Mas só às vezes a atenção. Foi o que Jesus fez e mais do que isso. Porque eu e você estamos diante de um contexto social, limitados como nós somos, mas aqui estava aquele que podia transformar a vida desse homem. E Jesus mandou chamá-lo. E percebemos então que, em vez de você parar de chamar e de clamar, chame ou clame até ser chamado por Jesus. Está certo? Não pare de clamar. E chame, grite: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até ser chamado por ele. Eu não diria, como às vezes ouço, e até em canções, em cânticos, chamar a atenção de Jesus. Jesus não precisa ser chamado a atenção dele. Ou os irmãos não acham, não entendem, não compreendem de que Jesus ali já sabia, mesmo ele sendo revestido de humanidade, de que aquele homem estaria ali à beira do caminho, ao encontro dele. Jesus sabia. E percebemos então que é algo até interessante. Aquela multidão, aqueles muitos que mandavam ele calar, agora dizem: ânimo, levante-se,
Por que não disseram antes essas palavras de ânimo? Por que não incentivaram antes? Porque muitas vezes nós temos essa dubiedade, não é? De agir de forma quando nos convém. Puxa, não, Jesus deu atenção a ele, então vamos lá. Vai lá, ele está te chamando. Independentemente da situação da pessoa, nós precisamos dar ânimo às pessoas, palavras animadoras. Porque nós temos hoje pessoas, inclusive, infelizmente, irmãos, no meio religioso, pessoas que trazem palavras de desânimo. E às vezes não vem me dizer que são palavras, não, é porque é realidade, é o realismo. Não, são desanimadoras. Não vai dar certo, não. Mas mulher, homem de Deus, eu estou tentando lutar contra essa situação. Não, nem faça isso mais, não vai dar certo. Nós, irmãos, precisamos entender que quando Jesus para dar atenção a uma vida, nós também devemos imitá-lo. E aí vamos adiante, o versículo 50. Diz que lançando sua capa, Bartimeu, para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Geralmente o judeu usava capa. Geralmente. Só que essa capa de Bartimeu não era uma capa de linho. Aquela capa ali, possivelmente, ela estava suja, sentada à beira do caminho. Quem sabe mal cheirosa. Sim, ele estava ali na condição dele, não enxergava direito. Com as limitações dele, e mendigo ainda mais, porque o fato de não enxergar direito, se tivesse o cuidado, e se fosse de uma condição financeira mais abastada, mas era mendigo. Quem sabe até uma capa mal cheirosa. E ele tirou a sua capa para ir até Jesus. Ele lançou fora a sua capa. Tirar a capa para nós é irmos a Jesus como nós somos. Como nós somos. Sem capa que esconda as nossas dores, os nossos medos, a nossa cegueira, muitas vezes espiritual. E ele atendeu. O texto diz que ele atendeu prontamente o chamado de Jesus. Ele, de um salto, ele se pôs em pé e dirigiu-se até Jesus. O fato interessante aqui, que eu quero compartilhar com você que está aqui, que ouve falar de Jesus, mas diz assim, não, amanhã, o ano que vem, olha que o ano está próximo para ter a sua mudança. Daqui a 5 anos, só 5 anos, eu vou tomar uma decisão porque eu admiro as coisas assim evangélicas do Cristo, não é? Mas só 5 anos mais. Depois eu farei. Deixa eu curtir um pouco a vida, não é? Deixa eu só me libertar disso aqui. Eu me libertar, olha. Deixa só eu procurar enxergar por mim mesmo. Depois eu vou seguir a Jesus. Depois eu vou. Bartimeu não demorou. Ele se pôs de pé, de um salto. E ele foi até Jesus. Versículo 51. Jesus disse, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, eu quero ver. É o tema dessa mensagem, mestre, eu quero ver. Irmãos, o que você quer que eu lhe faça? Jesus perguntou a aquele homem. Que oportunidade, já pensou? Eu e você tendo essa oportunidade agora. Jesus aqui presente, perguntando a você e a mim, o que é que você quer que eu lhe faça? Que pedido é que você faria? Pense aí. Que pedido? Porque muitas vezes a gente pensa assim, olha, um pouquinho mais. Eu precisaria só disso aqui para ser melhor, para ter uma vida melhor, para ter uma família melhor, para ter um casamento melhor. Só mais isso aqui. Mas, irmãos, alguém desavisado até sobre que Jesus não faz anedotas, né, com as nossas dores, não brinca. Jesus não brinca com as nossas dores.
Poderia até pensar que era uma ironia de Jesus perguntar a um cego o que é que ele quer. Jesus está sendo irônico. Porque se você está com fome, e o nosso vocabulário diz assim, exagera mesmo, né? Estou morrendo de fome. Se perguntarem a quem está com muita fome o que quer, eu quero comer, quero me alimentar. Com sede, muita sede, quero beber, sedentar a minha sede. E é um cego. Parece óbvio, né, irmãos? Mas nós percebemos que a resposta mais óbvia que poderia sair da boca de um cego, se fosse perguntado a ele o que queria, naturalmente era que quero ver. Quero ver, Senhor. Principalmente se ele já enxergava antes. Quero ver novamente. Ou não. Quero ver esse mundo que eu só toco. Mas eu não posso contemplar as coisas com esses olhos que eu tenho. Mas, irmãos, para isso é preciso reconhecer o que esse homem reconheceu. O que é que Bartimeu reconheceu para pedir a Jesus que pudesse ver? Reconheceu a sua cegueira. Tem gente que tem dificuldade de reconhecer a sua dor, a sua necessidade. Tenta botar capas, não é? Panos quentes, não é? Como nós falamos. Esconder debaixo do tapete para ninguém ver. E a gente vai vivendo como se fosse uma vida de disfarce. Diante das pessoas é até compreensível. Porque lembro, compartilhar dor com quem é insensível à nossa dor é algo complexo. Mas compartilhar a minha dor, a minha limitação, a minha extrema necessidade com alguém como Jesus, que conhece a minha dor e me conhece, que sabe o que eu preciso e necessito, como não dizer, Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar e eu sou um cego. Eu estou cego, porque tem gente que não está cego fisicamente, mas está cego espiritualmente. Ou vão me dizer de que aquele que muitas vezes age sem pensar na família, sem pensar nos filhos, sem pensar no impacto, no aspecto de que isso implicará para um testemunho do Evangelho de Cristo, trazendo vergonha ao Evangelho, como alguns líderes, a começar dos púlpitos, porque o impacto é maior. Quanto mais conhecido, mais é o escândalo. E nós percebemos então que é preciso reconhecer a nossa cegueira. Mas nós vamos ao último versículo. E Jesus disse para aquele homem, Bartimeu, vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Jesus disse a ele, vá. Já que você está gritando aí, gritou tanto, por misericórdia, vá, você está tudo bem com você está curado. A fé que não brotou sim no seu coração, mas até a fé que é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, um dom de Deus. Porque nós em nós mesmos não temos como para fabricar fé, quase que era a língua. Fabricar a fé. Fabricar a fé. Construir uma fé. A fé vem de Deus, pelo Espírito de Deus em nosso coração. Aí Jesus vem e diz, olha, a sua fé o curou, ou seja, você, quando muitos diziam, se cala. Você gritou mais alto e isso você fez com fé, com confiança. Não foi em vão que você me buscou. E o texto diz aqui, irmãos, que imediatamente ele recuperou a visão. Interessante que Jesus manda ele ir, mas ele fica. Vá,
estaria desimpedido. Ele alcançou o que ele queria, não é? Ele alcançou o que ele queria, estava vendo. Jesus disse, vá. Ou seja, siga o seu caminho. Mas ele fica e mais, ele não apenas fica. Mas o texto diz que o quê? Ele segue a Jesus pelo caminho. Ou seja, ele torna-se um seguidor de Jesus. Ele está no grupo agora dos discípulos. Em que classe você está? Em que grupo você está? Na multidão? Que diz assim, ops, cala a boca, deixa de tanto barulho, deixa de orar, deixa de clamar. Ou você está no grupo dos discípulos que seguem a Cristo? Nós precisamos nos tornar um seguidor do Cristo, de Jesus. Aquele homem, ele poderia voltar. Quem sabe, se tinha mãe, procurar sua mãe, dizer, mãe, encontrei um homem que mudou minha vida. E ali, quem sabe, procurar, se tinha filhos, não sabemos, procurar os seus filhos, procurar sua família, procurar um trabalho, enfim, alguma coisa que pudesse, de imediato ali, uma vez que estava vendo. Mas ele decide voluntariamente seguir a Jesus. Jesus não colocou e nunca colocará diante da gente, olha, eu vou curar você, mas você tem que entregar aquela ofertona. Eu vou curar você, mas que você tem que fazer aquele trízimo. Vou curar você, mas você vai ter que me seguir. Nunca Jesus disse isso. Ele não implora. Nunca implorou para que ninguém seguisse. A palavra dele é, vá, mas você quer ficar? Então segue-me. Eu preciso encerrar essa mensagem para mim, para você, dizendo que onde Jesus chega, se ele chega na vida, se ele chega na vida da família, se ele chega em qualquer lugar, em qualquer ambiente, onde Jesus chega e por onde Jesus passa, seja em Jericó, seja em Samaria, seja em minha vida, em meu coração, em sua família, na minha família, onde Jesus chega e onde Jesus passa, transformação de vidas acontece. Transformação de vidas acontece. A única pessoa, irmãos, que nós temos no relato bíblico, que teve um encontro com Jesus e saiu pior do que chegou, foi aquele jovem, chamado jovem rico, né? Que ele chega diante de Jesus, assim como se fosse o bom, né? Chamando Jesus de bom, e ali alguns comentários dizem, não, ele já está dizendo, eu sou bom. Mestre, bom mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? E ele saiu dali pior do que chegou. Foi a única pessoa que chegou a Cristo e saiu pior, porque todos os que chegaram a Cristo saíram transformados, saíram melhor do que chegaram. Onde Jesus chega e onde Jesus passa, acontece transformação de vidas. Que eu e você nessa noite, nós possamos beber desse episódio, irmão. Não é em vão que está nessas escrituras. É porque tem a ver comigo, com você. É uma pregação para mim, para você. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, para que eu possa ver, para que eu possa enxergar, para que a minha cegueira espiritual, e muitas vezes as pessoas dizendo, olha, cuidado, é um precipício. Eu disse, não, mas eu vou de todo jeito. Cegos. Às vezes nós estamos na posição de cegos. Essa cegueira, essas escamas dos nossos olhos possam cair para que nós possamos enxergar Jesus e ver o Cristo e o que Ele faz em nossa vida, por misericórdia. Nós queremos mais do que orar, porque não quero minimizar o valor da oração, mas assim, às vezes a gente precisa entender de que oração é uma tomada de posição. Uma oração como essa é uma tomada de decisão. É uma tomada de decisão. E lembremos do episódio.
Mestre, eu quero ver, ou seja, mestre, eu preciso. Eu tenho extrema necessidade, mestre. O Senhor conhece, eu quero ver, eu preciso ver. Em alguns casos, a cegueira precisa ir embora. Quem sabe, em algumas outras vidas, a capa ser lançada fora. A capa. Quem sabe, em outras situações aqui, com outros, aquelas vozes, elas precisam ser deixadas de lado. Cala-te, fica quieto, não clama mais. E ele insistiu, persistiu, pela misericórdia do Senhor. E repito, irmãos, por onde Jesus passa e onde Jesus chega, transformação de vidas acontece. E Ele quer transformar a vida de gente aqui nessa noite. Jesus é o foco. Jesus, Ele é o nosso foco. E tem gente que precisa de Cristo Jesus. Aqueles que já são crentes, aprendamos nós com esse episódio. Receba lições preciosas desse episódio. E coloque isso numa decisão no seu coração, isso em prática. Que aqui nós estamos recebendo a teoria maravilhosa do Senhor, a doutrina, o ensino. Mas se ficar só aqui no ensino, naquilo que eu ouvi, e não colocar em prática, não vai vingar, irmãos. Então nessa noite, vamos sair daqui com essa decisão. Nesse episódio, Deus falou, quem sabe a você, mais de uma lição para a sua vida, nessa noite, nesse seu tempo. Nós vamos colocar em pé todos, e vamos clamar por misericórdia ao Filho de Davi, que Ele tenha compaixão, não é, de fato, de nós. Senhor Deus, nessa noite, nós entendemos, Senhor, claramente, nitidamente, Senhor, de que esse episódio, ele não foi aqui em vão, porque nessa noite, depois de tanto tempo, aqui nós pudemos experimentar o que o Senhor fez na vida desse homem. O rótulo foi embora. Bartimeu cego foi embora. A capa foi lançada. As dores, as limitações, elas mudaram. Aquilo que havia na vida daquele homem se transformou, e a sua vida se transformou de tal forma que ele tornou-se um seguidor do Senhor Jesus. Ó Deus, nessa noite, transforma, Pai, as situações que existem em nossas vidas. Faz com que, Senhor, a cegueira, que é espiritual, ela possa ser transformada em uma vista clara daquilo que o Senhor faz. Senhor, nessa noite, muito obrigado, porque cremos plenamente que o Senhor aqui está agindo neste lugar, Senhor. O Senhor está transformando vidas agora. O Senhor está mudando corações agora. O Senhor está fazendo com que nós possamos estar firmes em Jesus e não naquilo que algumas pessoas falam e dizem para nós. Muito obrigado, Pai. Ó Senhor, que esse plantio possa frutificar em nossos corações, porque é a Tua palavra e ela frutifica. E ela possa produzir muito, Senhor, como é próprio da palavra. Muito em mudança, em atitude, em conduta. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.